Bom, pessoal, então olha só, dando sequência naquela ideia aí que nós estávamos falando sobre o processo de corte laser, então só para entender um pouco melhor, em cima da solicitação aí para se abordar um pouco sobre o laser CO2, então eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura da máquina. A maioria dos equipamentos utiliza-se aí do sistema de ótica flutuante. Então, na maioria dos equipamentos nós temos a configuração em que o laser está parado em algum local, em algum ponto, e o feixe de laser então é produzido, é gerado. Quando ele sai do ressonador, ele vai ser direcionado até o cabeçote de corte por meio de um conjunto de espelhos. Aqui no carro tem um espelho no cantinho, quando esse carro se desloca para frente, esse espelho vem, esse espelho fica indo e voltando aqui, ó. Então o laser sai, que tem um espelho que tem um espelho ou conjunto de espelhos que vão direcionar o laser no eixo Y. Aqui tem mais um espelho ou um conjunto de espelhos que vão direcionar o laser no eixo X, e aqui tem mais um que vai direcionar no eixo Z sobre a lente, certo? Então o feixe de laser é direcionado até a lente por meio de um espelho ou um conjunto de espelhos aqui de dobra. É chamada ótica flutuante, porque conforme a mesa se desloca para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, aqui então, os espelhos vão direcionando o feixe de laser até em cima da lente. Nessa configuração aqui, nós temos um certo problema que ocorre, que é no momento que o laser sai lá do ressonador, geralmente ele sai com uma pequena angulação, por exemplo, ou abrindo ou fechando o laser. Posteriormente a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Então, para corrigir esse tipo de situação aqui gera um problema para nós lá no corte. Se houver uma variação no feixe de laser em algum lugar na mesa, por exemplo, quando a máquina está cortando aqui mais próximo do ressonador, vamos pensar aqui que o Y está bem recuado e o X está bem recuado, nós temos nesse cantinho da mesa aqui próximo do ressonador, eu tenho o feixe de laser com um diâmetro. Quando eu estou com a máquina com o Y no valor máximo e o X no valor máximo, eu estou nesse cantinho da mesa aqui, eu tenho o feixe de laser com outro diâmetro. Então isso aí causa uma variação no ponto focal. Devido a essa angulação que, dependendo do tipo do ressonador, aí nós podemos ter ele ou fechando o feixe de laser ou abrindo o feixe de laser, nós temos uma variação no diâmetro do laser na saída do ressonador. Então, esse tipo de situação aí, geralmente é corrigido em algumas máquinas por meio de algumas técnicas. Uma técnica utilizada para fazer essa correção em alguns equipamentos é a utilização do conjunto colimador, que tem por função, então, uma delas é minimizar essa angulação do feixe de laser em algumas máquinas. Outra delas é ajustar o diâmetro do feixe de laser para que ele seja transportado aqui, digamos assim, com menos perdas e preservando melhor os espelhos externos. Mais tarde a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Então, para isso, em alguns equipamentos, lá na saída do feixe de laser, quando o feixe de laser sai do ressonador lá e vai entrar então no corpo da máquina aqui, sendo direcionado por espelhos, nós temos um primeiro conjunto de espelhos lá, que são os espelhos do chamado colimador. Esses espelhos lá, então, é um conjunto onde nós temos alguns espelhos côncavos e outros convexos, de forma a ajustar essa inclinação do laser para que, depois do colimador, a gente tenha o feixe de laser como se fosse uma barra, como se fosse um cano. Pensam que aqui o feixe de laser sai dessa posição aqui do M3 para o M2, do M2 para o AO, como se fosse um cano com o mesmo diâmetro em todo o caminho dele, certo? Bom, em alguns equipamentos pode-se utilizar ainda outras técnicas, por exemplo, tem algumas máquinas que tem-se mais um conjunto de espelhos. Nós podemos olhar, em alguns equipamentos tem lá, o feixe de laser é produzido no ressonador, sai em direção ao espelho 50, vem para o 51, para o 52, vai para o 53, 54 e aí vem para o cabeçote. Aí você poderia pensar, pô, mas por que não fazer a volta direto aqui do 50, vem no Y e se desloca para o X? Por que não fazer essa curva direto aqui? Por que ter esses dois espelhos aqui? Em alguns equipamentos nós temos essa metodologia que esse outro conjunto de espelhos aqui tem a função de fazer com que o feixe de laser tenha sempre o mesmo comprimento. Aqui eu peguei só o eixo Y, mas ele vai compensar também a variação em X aqui. Mas só para explicar, então, a ideia seria mais ou menos o seguinte, ó.
Se nós pensar quando a máquina, quando esse carro está na posição da frente, aqui próximo do operador, recolhida, o espelho 51 e 52 estão próximos do 53 aqui. Esse trecho aqui é curtinho, porque o trecho do 51 ao 50 é maior. Quando a máquina avança para dentro da mesa e o espelho 51 fica mais próximo, o carro se aproxima aqui do espelho 50, aí esse espelho 51 e 52 eles se distanciam mais do 53 e do 54, de forma a fazer com que eu tenha uma distância maior nesse sentido. A ideia é que o somatório dessa distância entre o 52 e o 53, mais o 51 e o 50, mais aqui do 53 até o 55, seja sempre a mesma. Dependendo da posição em que o cabeçote está, esse conjunto aqui vai se deslocar mantendo sempre a mesma distância. Então, com o objetivo de manter a lente sempre na mesma distância do ressonador. Ou seja, a ideia básica é que a lente fique sempre na mesma distância aqui da saída do oscilador, para que ela esteja sempre com o mesmo diâmetro. Então, entre as alternativas que se tem aí, uma delas é a utilização do colimador, outra delas é utilizar essa combinação, esse conjunto de espelhos. Em algumas máquinas tem-se ainda a opção da utilização dos espelhos chamados dos espelhos adaptativos. Por exemplo, em alguns equipamentos, então, temos essa situação aqui, que já foi comentado, se eu tenho aqui os espelhos planos, então, quando o cabeçote está mais longe do ressonador, eu tenho uma variação no diâmetro que o laser incide sobre a lente. Com isso, eu tenho uma variação na profundidade que o feixe de laser chega à chapa. Quando ele está mais próximo, eu tenho uma altura focal, quando ele está mais afastado, eu tenho outra altura focal. Em algumas máquinas, então, nós temos a utilização dos espelhos adaptativos, os espelhos AO, Adaptative Optics, que o espelho produz uma curvatura de forma a manter sempre o diâmetro constante, independente de qual ponto na mesa que você está. Então, um dos fabricantes que utiliza essa tecnologia, por exemplo, lá nas máquinas da Amada, tem um espelho adaptativo. Esse espelho ele é como se fosse um copo, digamos assim, se vocês olharem aqui, ele tem, em um lado tem a parte reflexiva dele, então, e na parte de trás aqui tem um sistema que ele é pressurizado com ar. Esse sistema aqui, então, tem uma mangueira de ar que vem lá de uma válvula proporcional. Essa válvula recebe um sinal lá do CNC para aumentar ou diminuir a pressão atrás do espelho. Tem um manômetrozinho aqui que a gente pode visualizar essa pressão. E, conforme o valor da pressão, esse espelho ele vai mudar a angulação dele. Então, esse espelho geralmente fica lá em cima do cabeçote e faz essa correção. A ideia é que em qualquer ponto da mesa, se eu estou cortando próximo do laser aqui, ou com o X no máximo, ou com o Y no máximo, ou XY no máximo, em qualquer ponto da laser que a gente esteja aqui, o feixe de laser tenha sempre o mesmo diâmetro, certo? Então, se nós não tivermos isso correto, nós podemos ter variações aqui, problemas de corte na máquina, sendo que eu posso ter a peça cortando bem em uma posição e mal em outra posição. Eu posso ter variações de corte em vários lugares da máquina por problemas de altura focal, de variação da altura focal. Outra situação que eu gostaria de conversar um pouco melhor em outro momento é a questão de alinhamento dos espelhos. Vamos pensar que esse laser aqui está sendo direcionado por espelhos. No momento que a gente faz a troca do espelho, faz alguma manutenção aqui, pode ocorrer que, ou também esse espelho aqui ele fica aquecendo e esfriando à medida do uso, então pode até, dependendo do equipamento, aí, também até se deslocar mesmo pela própria operação aí. Pode ocorrer que se tenha uma variação no ângulo desse espelho aqui na montagem dele, ou seja, ele ao invés de ele estar direcionando o feixe laser exatamente no meio do segundo espelho, ele pode estar apontando um pouquinho para cima, um pouco para baixo, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Ele pode estar não apontando centralizado em relação ao eixo Y. Então, para isso tem que ser feito um alinhamento dos espelhos externos. Então, olha só, pessoal. Em um momento anterior, lá nós conversamos sobre os espelhos internos do laser. Conversamos sobre a importância de se fazer o ajuste dos espelhos internos do laser, em um vídeo anterior lá, para garantir aquela questão do modo do laser. O laser está com um formato adequado, certo? Para que o laser saia bem do ressonador. Conversamos lá sobre a verificação do bloco de acrílico. Então, o primeiro passo para se ter uma qualidade de corte boa na máquina, lá nós precisamos garantir que o laser esteja saindo com o formato adequado.
Depois que ele saiu com o formato adequado, nós vamos precisar garantir que ele esteja chegando com a mesma altura focal em todos os pontos da mesa e que o alinhamento dele esteja correto, ou seja, esse espelho aqui esteja direcionando sempre alinhadinho aqui em relação a Y, sempre bem alinhado aqui em relação a X e sempre bem alinhado aqui em relação a Z. Então existe um procedimento para fazer o alinhamento dos espelhos externos também. Limpeza, manutenção dos espelhos externos. Então gostaria que agora, dando sequência naquele material, se fizessem uma análise no sentido de verificar quais são os espelhos externos, quantos espelhos externos tem na sua máquina aí, quantos são espelhos do tipo, por exemplo, AO, quantos são os espelhos do colimador, quantos são os espelhos planos, e eu só vou ter que separar num outro material aqui para dar tempo de compartilhar o vídeo. Eu gostaria de falar um pouco sobre os espelhos polarizadores, sobre os phase shift. Aí em um outro momento que eu vou fazer um outro material aqui para nós falar sobre os espelhos polarizadores. Para compartilhar então, vou dividir esse vídeo aqui mais um outro momento.